E aí agora é isso aqui, né? A gente está aqui, essa parte aqui a gente já viu, né? Que seria aí, né? A parte aí da panspermia cósmica ou hipótese extraterrestre. Aquela que propõe que existem cosmozoários viajando pelo espaço. Ó. O que são cosmozoários? São aí o que? Organismos que teoricamente suportariam viagem pelo espaço, né? E como a gente descobriu as arcas aqui no planeta agora, né? Agora não, é na década de 70, então esses cosmozoários eles não são tão absurdos assim não, né? E aí tem isso aqui também, né? Os alienígenas do passado aí, né? A teoria do antigo astronauta, e aí que fala, né, que algumas civilizações que já existiram no passado, o que aconteceu? Elas não conseguiriam se fundar sozinhas e tiveram ajuda de vida extraterrestre, né? É isso aqui que propõe, ó, né? Que a vida aqui seria aí o quê? Formada por organismos que vieram fora do planeta. Então, se o ET aparecer na sua vida aí, ó, dá um abraço para ele aí, que é seu primo. Aparecer lá na sua casa dia domingo aí, não é abdução, não. Vai ser o quê? Vai ser almoço de família. Então, os caras acreditam nisso, ó, né? Na panspermia cósmica. E aí, ó, William Thompson, Lord Kelvin, que foram físicos importantes aí para o quê, né? Para a comunidade científica. O Arrhenius, um químico extremamente importante, ó, ele acreditava nisso. Eu te falei que caiu o quê? Direto meteorito, ou meteoro, trazendo componentes orgânicos aí do espaço. Ó. Inclusive, eles acharam base nitrogenada num desses meteoritos que caiu agora aqui, esse dia para trás, na União Soviética, lá na Sibéria. Então, isso aqui parece absurdo, mas não é tão absurdo assim não, viu? Agora vamos para o que cai em prova mesmo. O que é aí? Ó? É a proposta aí da evolução dos sistemas bioquímicos, né? Bom dia, Vinícius. Bom dia, João Pedro. Tudo bem? Então, o que é agora aí? Ó? Questão de Enem agora. Prova. Evolução gradual dos sistemas bioquímicos. Ó. Quem que propôs isso? Huxley. Quem que era o Huxley? Um biólogo inglês aí, ó, muito famoso. Né? E um naturalista importante. Né? Ele teorizou isso aqui. Ó. O que a evolução gradual dos sistemas bioquímicos propõe? Que todas as formas de vida do nosso planeta foram formadas a partir de um lento e gradual processo de combinação química. É isso que propõe, ó, que existiam gases na atmosfera primitiva, esses gases na atmosfera primitiva se combinaram e a partir dessa combinação vai dar origem aí o quê, né? A compostos que por sua vez vão dar origem aí o quê? A estruturas celulares que vão formar aí o primeiro ser vivo. Isso também foi corroborado por quem? Ó? Pelo Haldane, que era um biólogo inglês, e por esse o quê? Bioquímico aqui russo, ó, o Oparin. Os dois também o quê, né? Acreditaram na proposta do Huxley que a vida poderia ter sido formada assim, ó, por esse sistema gradual de o quê? Bioquímico aí. Então, eles acreditam que a partir de uma lenta e gradual combinação de elementos químicos, formaram-se substâncias e que formaram complexos que podem ter dado origem à vida. E aí você tem aqui, né? Tudo parte desse Big Bang aqui, ó, que é o quê? Proposto pelo Gamow e pelo Lemaitre, ó, a teoria do Big Bang, que provavelmente aconteceu entre 10 e 15 bilhões de anos atrás. Ó. Tudo estava concentrado, todo o universo estava concentrado aí o quê? Numa esfera do tamanho de o quê? Do alfinete de uma agulha, da ponta de o quê? Né? De uma agulha ou de um alfinete, e que isso de repente o quê? Explodiu e liberou todas as energias. Liberou toda a energia e toda a matéria que construiu e constituiu todo o universo. Então, essa é a teoria do Big Bang aí, muito aceita. Inclusive, ó, eu te falei lá do criacionismo, né? Do design inteligente, que eles propõem isso aqui, ó, que quem foi a fagulha para despertar tudo isso foi Deus, né? O que eles chamam hoje de partícula de Deus, que é o bóson de Higgs. Bóson de Higgs, né? Que foi a partícula que dá o quê? A antimatéria, né? Que vai dar origem à formação de toda essa massa e dessa matéria aqui, que hoje constitui o nosso universo. E aí, embora lá, ó, o que aconteceu? A atmosfera primitiva, o que ela era? Abiótica, ou seja, sem vida. Constituição, isso aqui tem que saber, ó. Inclusive, a questão que tem lá na minha prova sobre isso aqui, ó, sobre a origem da vida, vai falar disso aqui, ó. Então, quais são os gases que tem na atmosfera primitiva? Que a gente acreditou ou acredita
ou alguns o que indicam que existia na atmosfera primitiva: amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Água no estado gasoso. Ó. Então, amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Seriam essas substâncias presentes aí o quê? Na atmosfera primitiva. E o nosso planeta tem esse probleminha aqui. Ó. O nosso planeta é um planeta rochoso e não oxidante. Aliás, e oxidante, né? Não redutor. Essa característica do nosso planeta aqui ser rochoso e ser oxidante, isso é um contraponto a essa teoria de formação de vida. Porque o nosso planeta, esses gases aqui, nós acreditamos que eram liberados por erupções vulcânicas. Mas desde o início da formação do nosso planeta, a gente tem esse problema aqui, ó. Que o nosso planeta, ele não é o que um planeta gasoso, ele é feito de elementos o quê? Químicos, mas sólidos. E ele é oxidante, né? Ele rouba elétrons, ele não transfere elétrons. E aí o que acontece com isso? Isso impede muitas reações químicas. Então, um contraponto, né, que seria interessante a gente observar é que para tudo que eu vou explicar aqui agora, ó, tem esse detalhe, ó, da Terra ser rochosa e oxidante. Isso atrapalharia muito tudo isso que eu vou explicar aqui agora para a formação da vida. Mas mesmo assim, é a teoria mais aceita aí para a formação do primeiro ser vivo. Condições da atmosfera primitiva que a gente acha que existiu. Altas temperaturas, que o planeta era uma bola de fogo. O que você tinha aqui? Ó? Raios ultravioleta bombardeando o planeta inteiro. Ainda não existia a camada de ozônio. Então não existia uma proteção aí sobre o planeta, né? Então os raios ultravioleta bombardeavam o planeta. E existiam chuvas torrenciais ó, na atmosfera. Essas chuvas não conseguiam chegar até a superfície, porque a superfície era o quê? Incandescente. Era uma bola de fogo. Mas existiam aí o quê? Chuvas homéricas, gigantescas, torrenciais, e o que acontece? De longa duração. E com as chuvas, o que você tinha também? Ó? Grande quantidade de relâmpagos. Então, para quem defende isso aqui, para o Alparin, para o Haldane, para o Miller, né, para o quê? Para o Fox, as altas temperaturas do planeta, o planeta ser bombardeado por radiação ultravioleta e ter constante descargas elétricas na atmosfera, né, os relâmpagos, vai favorecer esse tipo de criação aqui. Então vamos lá, o que eles propuseram? Através do Gamow e do Limaitre surge o Big Bang. O que o Big Bang libera? Formação da matéria, né? E aqui a submatéria, que são os quarks e os leptons. Isso vai formar quem? Os átomos. Ó. E principalmente aqui do Big Bang, o que vai formar? Hidrogênio. As nuvens de hidrogênio, ó, a partir da colisão do hidrogênio com outras moléculas de hidrogênio, vai formando outros gases que vão constituindo aí a matéria do universo, né? E aí vai formando o hélio, vai formando os outros componentes básicos aí da tabela periódica. Isso vai o quê? Permitir a formação do sistema solar e você tem a explosão e das supernovas, ó, a criação de o quê? Das estrelas. Então a matéria a energia liberada vai sendo condensada na forma da matéria e a matéria, que são esses gases formados, vão sendo retidos aí comprimidos, né? Vai formando as nebulosas, depois vai formando aí o quê, né? Todas as sedimentações gasosas necessárias. Das nebulosas vai formando aí o que, né? Os planetas, dos planetas vão formando aí o que? Os sistemas, dos sistemas vão formando as galáxias e por um todo a formação do que? Do universo. E aí, como tinha umas estrelas mais instáveis do que a outra, elas acabam explodindo aí. E explodindo liberam o quê? Mais energia, que formam mais gases aí, ó. E aí no nosso planeta especificamente, o que tinha aí na atmosfera primitiva? Metano, amônia, né? Nitrogênio, gás sulfídrico, água, monóxido de carbono, gás carbônico, né? CO2, mas principalmente esses quatro aqui. Ó. Não esquece desses quatro aqui, porque são esses quatro que vão cair em prova, que é amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Isso aqui que é o fundamental, inclusive para um experimento que a gente vai ver aí agora. Através de raios, né, de energia ultravioleta e de descargas elétricas,
esses elementos aqui se combinaram na atmosfera primitiva e formaram aminoácidos. Então, esses elementos aqui, ó, metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio, então amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Isso aqui se combinou na atmosfera primitiva e vai formar os aminoácidos, né? E esses aminoácidos ficam em suspensão aí na atmosfera primitiva. E aí eles ficam aí o quê, né? Dissolvidos nas partículas de água e nas chuvas que aconteciam na atmosfera primitiva. Com o passar do tempo, o planeta foi resfriando. E aí as chuvas foram chegando mais próximo da superfície. Milton, como é que o planeta resfriou? Ele vai resfriar simplesmente perdendo água para a atmosfera. Aliás, vai perdendo calor para a atmosfera. Irradiação térmica. Então ele vai irradiando o quê? O calor, a energia térmica para o espaço, que é frio. E aí o planeta foi resfriando. E aí as chuvas, que só eram atmosféricas, passaram a chegar mais próximo da superfície. Até que um belo dia, essa chuva chega até a superfície. Quando ela chega até a superfície, o que ela traz junto com elas? Os aminoácidos que tinham sido formados nessa atmosfera primitiva. A partir dessas condições aqui, ó, descritas pelo Huxley, pelo Haldane e pelo Oparin. Eles que descreveram essas características do nosso planeta aí. Ó. Isso por volta de o quê? 4 bilhões de anos atrás. Então chegou a chuva até a superfície. Quando chega a chuva, o que acontece? Ela bate na superfície quente do planeta. Primeira coisa que ela forma, ela vai formar aí a crosta terrestre. Porque era magma que existia na superfície. Então ela solidifica a superfície. Então ela cria a crosta terrestre. E a nossa crosta terrestre é irregular, cheia de depressões. E aí essas depressões são solidificadas pela presença da chuva. E com chuva gera enxurrada. E aí o que essa enxurrada estava fazendo? Lavando a superfície do planeta e jogando toda essa água, essa enxurrada, dentro das grandes depressões, dentro dos grandes buracos que existiam na superfície do planeta. E outra coisa, a gente acredita que quando os aminoácidos bateram na superfície quente do planeta, os aminoácidos sofreram desidratação. E como eles estavam próximos, aminoácido desidratado cria entre ele o quê? Entre eles a ligação peptídica. Cria entre eles a ligação que os une. Então, a partir do momento em que os aminoácidos foram chegando até a superfície quente, eles foram se ligando. E a partir desse momento, ligando, o que eles formaram? As proteínas. E o que aconteceu? Essas proteínas, elas foram levadas para dentro dessas grandes depressões que eram quentes e que eram inundadas por água e água salgada, né? Porque os elementos químicos minerais, sódio, potássio, cálcio, iodo, ainda não estavam na superfície. Então, quando veio as primeiras chuvas, lavou essa superfície e arrastou toda essa enxurrada para dentro dessas grandes depressões. Então, dentro dessas depressões, o que foram jogados? Foi jogado água, foi jogado sais minerais e foram jogados proteínas, que foram formados na superfície da ligação dos aminoácidos que caíram com a chuva atmosférica, até chegar até a superfície. Bateu na superfície, formou as proteínas, que a enxurrada lixiviou para dentro das grandes depressões. Quem são essas grandes depressões? São os oceanos primitivos, né? A Pantalassa, que seria o oceano primitivo, que formou no início do nosso planeta, né? Então jogou lá dentro o quê? Proteína, jogou lá dentro o quê? Desse ambiente, sais minerais e água. E isso numa depressão, né? Quente, o planeta ainda era muito quente, essa água ficava borbulhando. E quando você aquece proteína em água salgada, forma esse complexo aqui, ó. O que é esse complexo aqui? São os coacervados. E cuidado, o que é um coacervado? Ó? Seria aí o quê, né? Gotículas de água que são o quê, né? Circundados. Tem até que corrigir isso aqui, ó. São circundados. O coacervado nosso original é o coacervado que é feito a partir de quem? De proteína. Esses ácidos gráficos aqui também foram formados, mas o que vai ser o coacervado? Vai ser uma bolha d'água com proteína dentro. Vai ser uma película de água com proteína dentro.
E muito provavelmente esse coacervado, ó, ele que vai ser o complexo químico. Então, o que é o coacervado? É um sistema químico isolado. É um sistema químico isolado e instável, feito de proteína e água. Ele não é o primeiro ser vivo do planeta. Ele não vai ser a primeira forma de vida do planeta. Mas ele é um sistema, ele é uma bolha, para você entender, que se forma, né, nesse oceano aí, o que é primitivo, nessa pantalaça. E aí formou esse coacervado. Beleza, até que todo mundo explica. A formação do coacervado, tudo certinho, tudo top, tudo sem problema. A partir de aqui agora, ó, isso aqui já foi testado e a gente não tem uma conclusão específica sobre isso, não. Mas provavelmente os coacervados se formaram e entraram em contato com esse tipo de substância aqui, ó. Material genético, RNA, que foi feito à base de quem? Do fosfato aqui, que estava presente no oceano primitivo, já que é um sal mineral. Formando esse o quê? Esse material genético aqui, ó, e ele entrando dentro do coacervado, ele manteve o coacervado estável. O coacervado parou de explodir, porque ele era uma bolha. O coacervado, para você entender, é como se fosse uma bolha de sabão, daquelas que a gente faz, né, de detergente aí. Você encostava nele, ele o quê? Rompia. Com a presença do quê? Do material genético, e provavelmente o primeiro material genético mesmo que a gente acha que foi, que formou, foi justamente o RNA, porque ele é mais simples, né? Ele é mais simples, ele é formado por uma única fita, ele consegue o quê? Se multiplicar, ele consegue duplicar sem grandes o quê, né? Sem grandes alterações metabólicas. E a gente acha que realmente ele foi o primeiro. Estruturalmente ele é mais simples. E que quando o coacervado adquire isso, ele para de o que? Explodir e se divide. Quando ele acaba o que se dividindo, ele adquire a capacidade o quê? De reprodução. A partir do momento em que ele se reproduz, o que forma no nosso planeta? O primeiro ser vivo. E aí, quem que é o primeiro ser vivo? Vai ser o quê? O probionte, também chamado de protocélula. E aí desencadeia todos os processos de formação de vida. Aí teorias que explicam a formação do quê? Da vida, a partir desse primeiro ser vivo. Você tem o quê, né? A teoria de Aristóteles, né? Que é a biogênese, a teoria de Aristóteles, que é a biogênese, e a teoria de Spallanzani ou o quê? Pasteur, que provoca aí o quê? A formação da biogênese. Então seria a partir disso aqui, ó, que a gente tem a formação da biogênese e da abiogênese. E aqui é a evolução gradual dos sistemas bioquímicos, ó, que é tudo isso que a gente falou, que vai ser feito a partir daí o quê? Do Halperin e do Haldane, baseado na literatura, na obra do Huxley, né? E características dos seres vivos, ó. Eles são geralmente celulares, sofrem o que? Estímulos externos, eles o que? Possuem movimento, eles possuem aí o que, né? A capacidade de se o que? Reproduzir, podem sofrer mutação, adaptação, evolução e tudo mais. Mas a formação do primeiro o que? Ser vivo vem por essa combinação aqui de elementos químicos, ó, que aconteceu na Terra primitiva, né? E o que acontece na atmosfera primitiva, que compunha a Terra primitiva, sobre essas condições aqui, ó. Altas temperaturas, raios ultravioleta, descargas elétricas na atmosfera. Então tá aqui essa construção. Olha aí, mais um esboçozinho. O que você tinha aqui? As erupções vulcânicas, e aqui o que? Relâmpago, altas o que, né? Altas temperaturas, e também tinha o processo de o que? Radiação ultravioleta. O que liberava para a atmosfera? Metano, amônia, vapor d'água, tudo pelas erupções vulcânicas. O que aconteceu aqui na atmosfera primitiva? A combinação desses elementos, eles foram colidindo um com o outro. O metano, a amônia, o hidrogênio e o vapor d'água. E aí o que isso formou aqui? Os aminoácidos, ó, na atmosfera primitiva. O planeta só magma e só lava e o que no planeta. Ó. E o planeta é uma bola de fogo incandescente. Com o passar do tempo, o que acontece? O planeta vai resfriando. Ó. Resfriando, o que acontece? As chuvas conseguem chegar mais próximo da superfície. Chegando a chuva mais próximo da superfície, ó, o que foi trazido aqui junto com ela? Os aminoácidos. Ó. Os aminoácidos, entrando em contato com a superfície quente, o que fez?
ligaram-se através de ligações peptídicas e formaram proteínas. A água, a chuva batendo na superfície, formou a crosta terrestre. E aí criou enxurrada, que foi para grandes depressões e formou o oceano primitivo aí, que era uma panela de pressão, né? Cozinhando aí, né? Fervendo uma sopa. E quando você ferve proteína em água salgada, vai formar isso aqui, ó, as bolhas dentro do ambiente. Quem são essas bolhas aí, ó? São os coacervados, que não é o primeiro ser vivo. O que é coacervado? É uma película de água com proteína dentro. Formou os coacervados, eles ficam aí, ó, no ambiente aí, o que é aquático. Muito provavelmente eles colidiram com um material genético que ninguém ainda conseguiu explicar de forma definitiva como formou, viu? Fizeram milhões de experimentos para ver se as condições do nosso planeta permitiam a formação desse material genético. Ninguém conseguiu ainda o quê? Provar e provar e comprovar de forma definitiva a formação disso. Por isso que eu, na verdade, eu acredito em todas essas teorias de formação do primeiro ser vivo. Eu acho que está tudo combinado. Eu acho que rolou o design inteligente para acontecer o Big Bang. E eu acho que vai acontecer tudo isso que eu estou descrevendo aqui na evolução gradual dos sistemas bioquímicos. E eu acho que a panspermia cósmica entra aqui, ó. Entra no quê? Aqui não tem explicação da formação do RNA. De onde veio esse RNA? Eu acredito que veio de fora do planeta e aqui encontrou esse meio de cultura e se instalou aqui dentro dos coacervados. A partir do momento que se instala dentro dos coacervados, ó, eles começam a se multiplicar aqui dentro do ambiente, o que é aquático, começam a se dividir, né, a estrutura celular formada, e a partir disso dá origem o que? A formação da vida no planeta. Ó. Inclusive aí formando os seres vivos, né, vai formar as algas, vai formar aí, o que? Os animais, começa a fotossíntese, cria a camada de ozônio, protege o planeta e cria todas as condições evolutivas que a gente veio para cá. Mas eu acho que a panspermia cósmica entra aqui, ó, nesse lance aqui do surgimento do material genético, que ninguém conseguiu explicar. Nosso planeta não tinha condições para isso. Então, eu acho que realmente teve o design inteligente, o bóson de Higgs, que já foi provado. A partir disso, vai formar o universo. E a partir disso, nós temos a evolução gradual dos sistemas bioquímicos. E a panspermia cósmica completa isso aqui, ó. A origem do material genético que foi formado aqui a partir desse momento aí da Terra primitiva. E aqui o experimento de Miller. Ó. O que o Miller vai fazer nesse experimento? Ó? Ele vai testar as condições da Terra primitiva. Vai testar se as condições são aquelas descritas por Oparin Haldane, se vai permitir a formação aqui, ó, de aminoácidos. Então, o que ele vem e faz aqui dentro desse experimento? Ó? Inclusive, ele foi ajudado por esse assistente aqui, ó, é o Harold Urey, que era um bioquímico russo, né? Então, o Miller, o que acontece? Ele vai ser auxiliado por esse bioquímico aqui. Ele cria esse aparelho aqui para simular as condições da Terra primitiva. O que ele coloca aqui dentro? Ó? Amônia, metano e hidrogênio. E aqui, ó, ele coloca o quê? Água. E põe esse aparelho aqui para ferver, aquece. E deixa ele ligado 21 dias. E aqui, ó, ele coloca esses eletrodos aqui para simular as descargas elétricas da atmosfera primitiva. Aqui acumula água, ó, representa o oceano primitivo. E aqui um condensador, né? Porque isso aqui vai ser aquecido, ó, isso aqui vai gerar uma massa de gás aí dentro. E aí ele deixa esse aparelho ligado 21 dias. Então o que ele coloca aí dentro? Ó? Amônia, metano e hidrogênio. Ferve a água aqui, deixa ela passa aqui pelos eletrodos, a massa gasosa, sorve descarga elétrica. Aqui no condensador simula as chuvas da atmosfera primitiva. E aqui nesse ponto menos o que, né? Nesse ponto aqui mais o que inferior, o que acontece aqui, ó? Simula o oceano primitivo. E adivinha, se as condições realmente são essas que foram propostas por Oparin Haldane, e o Miller fez esse experimento em 1953, ó, o que foi o resultado dele? O que ele obteve aqui? Ó? A partir da formação, a partir da reação desses gases, o que foi formado no experimento dele? Ó? Os aminoácidos, ácido graxo, ureia, ó, monóxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio.
Então, se as condições do planeta foram aquelas propostas por Oparin e Haldane, o que vai acontecer? Muito provavelmente, há a possibilidade de realmente ter formado os aminoácidos, né? E aí o experimento de Miller vem comprovar isso aí. Vou ver aqui. Letícia está perguntando aí como é que vai ser. Os caras perguntam de que a atmosfera primitiva era feita. Então não esquece não, a atmosfera primitiva vai ser feita de o quê? De amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Matéria da prova é até aqui, ó, vai cair o experimento de Miller na prova. E vai cair na prova também o quê? Evolução, uma questão de evolução. Exatamente, Juan. Eles vão falar, o Parin Rodani falou que o quê? Que eram moléculas simples, colidindo na atmosfera primitiva e formando moléculas orgânicas simples também, mas um pouco mais complexas. E que elas chocariam com o quê? Com a superfície do planeta quente, formando moléculas mais complexas, que seriam as proteínas. E aí essas moléculas vão formar os coacervados, né? Que aí quando ele se une com o material genético, esse coacervado passa a ter o quê? Metabolismo, né? E aí passa a ter a capacidade aí o quê? Metabólica, que é uma característica do ser vivo. Esse slide mando sim. Mas eu acho que já está lá no aplicativo da escola. Mas eu mando sim. Fechou? Mais alguma dúvida aí? Então, meninos, ó, boa prova para vocês. Quinta-feira é feriado, nossa aula da tarde passou para quinta-feira de manhã. Então, boa prova para vocês, bom final de semana, bom feriado. E nós estamos precisando descansar mesmo. Boas aulas para vocês aí, boa tarde. Valeu, Juan, valeu, Gabriela, valeu, Letícia, saudade também. Daqui um dia a gente tá junto. Valeu, Gabriela, tchau, tchau. Um beijo. Tchau, Lise, com Deus. Tchau, Julinho, um abraço para você. Abraço, Lise.